12:02. É sempre muito bom estar no celular para transmitir boas notícias. Nosso parabéns na abertura do TVC News hoje vai para todos os moradores do distrito do Monte Alegre. Hoje, o distrito do Monte Alegre completa 29 anos da sua criação. Então, todas as pessoas que nos assistem aí do Monte Alegre, o nosso parabéns de hoje vai para vocês. De fato, o Monte Alegre é um bairro dos maiores aqui, unindo as duas cidades, Camboriú e Balneário Camboriú. Então, parabéns a todas as pessoas e quem também cooperou para a criação desse distrito. Vamos conhecer o que é notícia no TVC News desta sexta-feira. Programa do Estado fiscaliza mais de 2.000 produtos nos almoxarifados do governo. Mutirão contra a dengue acontece neste sábado no bairro da Barra. Câmara de Camboriú aprova projeto para pagamento dos ACTs. Praia Central de Balneário terá deck de acessibilidade. Camboriú forma adolescentes para o mercado de trabalho através do programa Jovem Aprendiz. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Fique conosco, está começando o TVC News. Muito bem, sexta-feira teve uma chuva durante a madrugada, mas o tempo é bom, está muito mais ameno, temperatura mais baixas, dá tranquilamente para trabalhar, principalmente quem precisa estar no entra e sai do escritório, da empresa para a rua. Essas quebras de temperatura geralmente ocasionam certas dificuldades respiratórias e muitas vezes até gripe fora de tempo. Olha, o Inmetro de Santa Catarina está fazendo uma série de fiscalizações. Essas fiscalizações estão acontecendo no almoxerifado do governo mesmo. Para falar sobre isso, sobre o que eles encontraram nos almoxerifados do governo de Santa Catarina, está conosco o presidente do Inmetro no estado, Alexandre Sorato. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos os ouvintes aí, telespectadores da TVC Panorama. Exatamente, né? O programa Compra Segura SC, ele teve origem no ano passado, por meio de um pedido do governador Jorginho Melo, que queria mais, vamos dizer assim, qualidade, transparência nos produtos que vinham sendo entregues nas compras de governo. E aí o Inmetro, né, que é o órgão do Instituto de Metrologia do Governo de Santa Catarina, ele iniciou uma espécie de diagnóstico em vários almoxarifados do governo. O que a gente viu nesse diagnóstico, né? A ideia era buscar amostras de produtos para que a gente pudesse fazer um ensaio em laboratório e verificar, num primeiro momento, Saul, as medidas. Né? Será que os produtos estão sendo entregues na quantidade certa, na quantidade contratada? E os resultados foram estarrecedores. Né? Nós encontrávamos uma quantidade muito grande de produtos reprovados, alguns produtos com erros muito acima daqueles tolerados pela legislação metrológica do Inmetro, e, portanto, aí tivemos já autuações e um trabalho. Então, desse diagnóstico nasceu o programa Compra Segura SC para atender esse pedido do governador, para a gente trazer mais segurança e qualidade para as compras do governo. Certo. Presidente, nessas fiscalizações, o que mais chamou a atenção de vocês indo a esses almoxerifados do governo do nosso estado? Olha, são mais de 1.000 itens a serem fiscalizados, mil tipos de produtos diferentes, né? A gente, até o momento, conseguiu fiscalizar aí alguns lotes de alguns itens que totalizam essas 2.000 unidades que você anunciou. E nós temos alguns grandes vilões já revelados, né? Produtos de uso institucional, principalmente de higiene e limpeza, são os que apresentaram as maiores fraudes, né? Por que eu falo fraudes? Porque nós não encontramos pequenos erros na medida, erros que, digamos assim, extrapolam um pouco ao tolerado pela legislação. Nós encontramos erros absurdos, erros que chegam a ultrapassar 30%. O que significa isso? Produtos que eram para ser entregue um valor e uma quantidade, e ele era entregue 30% a menos. Né? Isso vinha trazendo um grande prejuízo para as contas do governo. Né? Então, a gente pode citar alguns aqui, como, por exemplo, o papel toalha interfolhado, sabe esse papelzinho que
que a gente usa para secar as mãos é encontrado aí em grandes empresas, em todo órgão de governo, órgãos públicos e também prefeituras usam muito, compram muito o papel toalha interfolhado, né? Nós encontramos problemas em sacos de lixo, tanto nas medidas quanto no volume, como também na qualidade do plástico, né? E por aí vai. Papel higiênico, então, nem se fala. Rolos que eram para ter 300 metros, nós chegamos a encontrar 170 metros. Não, erros assim absurdos que vinham trazendo um grande prejuízo e que hoje, Saul, se me permite já emendar, os erros estão bem menores, né? Na nossa última blitz em almoxarifados, nós encontramos uma quantidade muito menor de itens irregulares, o que mostra, né, que os fornecedores já estão numa correria para se adequar, porque não querem ser autuados, porque querem continuar vendendo para o governo, e isso tem trazido uma grande economia, porque agora, a partir de agora, os estoques vão durar mais, as licitações elas vão ser feitas de formas mais espaçadas, vamos dizer assim, né? Agora, presidente, é uma conduta reprovável, né? O elemento vende um produto para o Estado, vamos usar o exemplo que o senhor colocou aí do saco de lixo de 100, entrega de 90, porque sabe que é muito difícil para fiscalizar quando essa compra chega ao almoxarifado. Alguma coisa vai ser feita por parte do governo nesse sentido da fiscalização para ver se realmente o que está na nota confere com o que está entrando? Sim, sim. O braço fiscalizador do governo é o Inmetro, né, o oficial. Mas nada impede, isso nós já estamos vendo, né? Nós tivemos uma abertura muito grande com a Secretaria de Administração, pelo secretário Vânio Boing, que nos abriu as portas, a diretora Franciele tem nos ajudado a não só acessar os almoxarifados para fazer essa análise, mas também para viabilizar treinamento junto aos almoxarifados. Nós estamos programando treinamentos para que os responsáveis pelos almoxarifados possam fazer uma análise preliminar de recebimento. Havendo indício de irregularidade, aquele produto já nem é recebido, né? O fornecedor já vai ter lá a chance de colocar, de substituir aquele lote por lotes conformes, né? E estamos trabalhando também junto à Diretoria de Licitações e Compra da Administração, da SEA, uma revisão nos editais para que as próximas compras já prevejam todos esses requisitos, né? Hoje já há previsão nos editais para que o próprio governo também autue as empresas e principalmente deixe de comprar. A empresa que é pega em flagrante de fraude metrológica ou de qualidade, ela passa a ser sancionada e não poder mais vender para o governo por 4, 5 anos. Isso vai depender, né, da decisão do governo de quantos anos vai se colocar esse gelo aí, vamos dizer assim, para as empresas fraudadoras. Nesse caso aí do papel, por exemplo, o senhor falou do papel toalha, não seria mais fácil regulamentar e comprar por peso? Olha, você andou estudando a matéria, hein, Saul? Uma das coisas que a gente vai fazer junto aos almoxarifados é treiná-los para fazer uma inspeção preliminar usando peso. Como eles não vão ter tempo de contar 1000 folhas em cada fardinho daquele que entregue, eles vão poder, olha, você consegue contar um número menor de folhas, pesa esse número menor de folhas e por regrinha de 3 você sabe, se 50 folhas pesaram 50 gramas, então 1000 folhas vai ter que pesar X, uma regra de 3 você consegue fazer isso. Mas infelizmente o Inmetro ele precisa seguir a legislação metrológica vigente e a legislação metrológica ela não abre espaço para a gente fazer a verificação, seja do papel higiênico ou do papel toalha, por peso. A gente precisa ainda desenrolar o rolo de papel higiênico, precisa contar todas as unidades dos fardos que compõem uma amostra, para aí sim reprovar ou não aquele lote, né? Infelizmente o Inmetro precisa passar por esse trabalho. Os almoxarifados sim, já pode seguir essa tua sugestão, né, de fazer por peso. Papel higiênico a mesma coisa. Podemos pegar um rolão de 500 metros, que os almoxarifados não vão ter tempo nem estrutura para desenrolar, mas ele pode tirar ali 10, 20 metros de papel, pesa aquela quantidade de papel desenrolada e por regra de 3 ele sabe quanto pesa um rolo e quanto pesa um fardo, né? Eles são entregues naqueles fardos que depois são colocados em pallets, né? Certo. Presidente, uma curiosidade é o que vai acontecer com essas empresas que estavam vendendo um produto para o Estado e entregando menos? Olha, a partir do momento que a gente começou esse trabalho, já no segundo semestre do ano passado, a gente já começou a ver uma procura de fornecedores aos estoques, aos almoxarifados,
para reporem, né, aqueles produtos que foram entregues em quantidade a menor, né? Ao mesmo tempo que daqui para frente são encontrados lotes irregulares, o fornecedor é acionado para sim fazer a reposição, e caso já o edital já seja num novo modelo que prevê e for constatado pelo Inmetro a fraude, não foi um erro que extrapolou por pouco, né, mas um erro que extrapolou por muito a tolerância metrológica, aí sim aquela empresa ela vai ser sancionada e deixar de vender para o Estado. Então são bastante duras as penas para aqueles fornecedores que insistirem em continuar enganando o Estado, né? E quando eu falo Estado, não é nem somente o governo, o Estado, né? Porque, Saul, essas compras são feitas com dinheiro do catarinense. O governador Jorginho Melo, em reuniões de colegiado, ele coloca para os seus líderes o seguinte: olha, pessoal, eu quero que vocês tenham atenção pessoal para o recurso do contribuinte, para o dinheiro do cidadão. Não existe recurso público, existe o dinheiro do pagador de imposto, existe o dinheiro catarinense. E esse programa Compra Segura SC, ele atua bem nesse ponto, de tornar justa o comércio entre fornecedores e Estado, de tornar justa também, Saul, e aí já finalizando, a concorrência leal. Porque é muito fácil para um fornecedor ganhar uma licitação quando ele entrega produtos em quantidade menor, né? Ele chega na licitação, ele baixa 10%, 15% o preço de mercado, ganha facilmente aquela licitação e na hora de entregar, entrega 20%, 30%, até 40% a menos. Então, esse programa está acabando com essa deslealdade, com essa concorrência que não é justa, né? E que tanto prejudica o empresário de boa fé, que em boa parte são catarinenses, né? Nós temos forasteiros que também trabalham prejudicando aí o mercado de licitações do governo de Santa Catarina. Certo, presidente, muito obrigado por ter nos atendido, um bom final de semana. A gente vai seguir acompanhando esse trabalho, porque sem dúvida alguma são significativos valores, esses valores, obviamente, que saem do bolso do contribuinte. Muito obrigado, uma boa tarde. Perfeito, Saul, muito obrigado. O Inmetro que agradece o TVC, e a gente vai voltar sim a falar com vocês, porque nós já estamos calculando o impacto financeiro que esse programa vai trazer, não só em termos de economia para o Estado, que é proteção do recurso, respeito com o dinheiro do contribuinte catarinense. Tá certo. Muito obrigado. Boa tarde ao senhor. Olha, esse trabalho do Inmetro é de todo valor e precisa ser estendido também às prefeituras, porque às vezes uma prefeitura compra 2.000 caixas de fósforo. Elas têm que virem com pelo menos 30 palitos. Mas aí o cara que venceu a licitação, ele colocou o preço lá embaixo. E aí, para poder compensar, ele não entrega os 30 palitos de fósforo, mas entrega 20. Isso precisa acabar. Enquanto tiverem fraudadores inescrupulosos, infelizmente a gente corre o risco de comprar gato por lebre. Nesse caso aí, o Estado de Santa Catarina já sai na frente. Nós vamos fazer o intervalo. Depois do intervalo, reunião na Câmara de Vereadores autoriza o pagamento dos ACTs e também vamos falar sobre a acessibilidade do deck do Pontal Norte.